Para pensar em como um pequeno descuido pode se transformar em um grande desastre? Incêndios florestais são um dos exemplos claros disso. Eles começam com um foco pequeno, quase inofensivo, mas podem crescer rapidamente e devastar enormes áreas em poucas horas. Esses incêndios estão entre os fenômenos mais destrutivos da natureza. Além de destruir o meio ambiente, eles se espalham de forma rápida e muitas vezes imprevisível. Nos noticiários, vemos florestas inteiras desaparecendo, cidades ameaçadas, animais em risco e comunidades inteiras desabrigadas. É um problema urgente e desperta em nós a sensação de impotência diante da força da natureza. Mas por mais assustador que seja, existe uma ferramenta que nos ajuda a entender esse processo, a matemática. Com ela, podemos construir modelos que descrevem como o fogo se comporta e até prever o tamanho do incêndio ao longo do tempo. Isso não resolve o problema sozinho, mas é um recurso fundamental para a prevenção, planejamento e tomada de decisões em situações de emergência. O modelo mais completo para esse tipo de fenômeno é descrito por equações diferenciais parciais, porque envolvem muitas variáveis ao mesmo tempo: vento, umidade, tipo de vegetação, relevo. Mas nesse projeto, nós vamos simplificar o cenário e usar uma equação diferencial ordinária. Assim, conseguimos focar em apenas uma variável e entender de maneira mais acessível como o fogo pode se alastrar. De forma simples, um ideal descreve como uma grandeza muda em função do tempo ou de outra variável. Isso significa que, em vez de dar uma resposta pronta, ela nos mostra a taxa de variação, ou seja, como o processo evolui. No nosso caso, a grandeza em questão é a área de floresta queimada. A partir da ideal, conseguimos prever como essa área aumenta com o passar do tempo. Para isso, vamos usar uma situação visual no jogo Minecraft, onde criaremos uma situação de fogo descontrolado. Essa representação não busca reproduzir a realidade com precisão, mas ilustrar de maneira acessível como a propagação pode ser descrita matematicamente. Um dia, Felipe saiu para pescar. Quando voltou do lago para a terra firme, percebeu que já estava escurecendo, e como estava longe de casa, decidiu passar a noite ali mesmo, em uma cabana simples que costumava usar durante suas caminhadas. Para se aquecer e preparar o peixe que havia pescado, ele acendeu uma fogueira do lado de fora. A noite estava tranquila e ele ficou ali por um tempo observando as chamas. Até que decidiu dormir. Antes de entrar na cabana, viu que o fogo havia diminuído bastante. Deixou as brasas cobertas por cinzas e achou que não haveria problema. Na manhã seguinte, Felipe acordou cedo e resolveu sair para procurar alguns recursos na floresta: frutas, madeira e água. Antes de sair, deu uma última olhada na fogueira. As brasas pareciam apagadas, então ele seguiu seu caminho sem nem se preocupar. Com o passar das horas, o vento aumentou, uma rajada revirou as cinzas e reacendeu algumas brasas que ainda estavam vivas. Elas entraram em contato com folhas secas ao redor e iniciaram um pequeno foco de incêndio. O fogo começou de forma lenta, consumindo galhos caídos e vegetação seca, mas logo as chamas cresceram, atingindo arbustos e depois árvores maiores. Com o vento espalhando as brasas, o incêndio se alastrou rapidamente pela floresta. O que parecia uma situação controlada se transformou em um incêndio florestal de grandes proporções. Usando esta simulação, temos a seguinte pergunta. Considere um incêndio florestal, cuja área queimada no instante inicial é de A0 igual a 2 km², admitindo que a taxa de propagação é constante igual a K, 0,15.
Deseja-se determinar a queimada depois de 12 horas. Temos a seguinte equação diferencial. dA sobre dt vai ser igual a K vezes A, onde, separando as variáveis, ficamos com dA sobre A igual a K dt. Integrando ambos os lados, ficamos com integral de dA sobre A vai ser igual a integral de K dt. Resolvendo, temos que integral de dA sobre A vai ser ln de A, integral de K dt vai ser kt mais a constante de integração. Usando A0 igual a 0 e C igual a ln de A0, temos A0 vai ser igual a 0 exponencial de K vezes T, onde esta é a nossa solução geral, onde A0 vai ser igual à distância inicial K vai ser a taxa de propagação e T vai ser o tempo, onde a distância, como temos na questão, é 2 km², a taxa de propagação 0,15 e o tempo 12 horas. Substituindo esses dados na solução geral, temos a 12 vai ser igual a 2 vezes exponencial de 0,15 vezes 12. A 12 vai ser igual a 2 vezes exponencial de 1,8. A 12 vai ser igual a 2 vezes exponencial de 1,8 é aproximadamente 6,05, o que nos resulta que a área queimada após 2 horas vai ser de 12,1 km². É importante destacar que esse é um modelo simplificado. Na realidade, o fogo depende de vários fatores, como vento, umidade, relevo e tipo de vegetação. Aqui consideramos todos esses parâmetros constantes, por isso o modelo é útil apenas em análise de curto prazo. Felipe correu de volta à cabana, assustado com os animais que fugiam e o calor sufocante que aumentava. Então se depara com a floresta completamente destruída. Só então percebeu. A fogueira não havia apagado. Por descuido, transformou seu cantinho favorito em cinzas. Poxa, Felipe, você só tinha um trabalho?